Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos, né? Desejando aqui feliz ano novo, né? Porque passou o carnaval, então a gente sabe que o ano só começa, né? Dizem que o ano só começa depois do carnaval, então feliz ano novo, né? Aí, para a gente já começar hoje, 23 de fevereiro, né? Quinta-feira pós-carnaval, né? Segundo alguns, como eu acabei de dizer, o primeiro dia do ano, né? Mas não para mim, eu já venho trabalhando aí desde a época do recesso, só que estava realmente um pouquinho afastada, organizando algumas questões aqui do escritório, né? Tal, enfim, iniciando o ano. Então, vamos retomar aqui as nossas atividades no canal, sejam muito bem-vindos. Se você já faz parte da nossa audiência, né? Estamos aqui retomando. Se você está chegando agora e esse conteúdo faz sentido para você, né? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe suas dúvidas, né? Que a gente está aqui fazendo uma maratona aqui para responder as últimas dúvidas aí do fim do ano. Ok, meus amigos? Então, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu já vou começar aqui, já vou entrar aqui nas dúvidas, né, que foram trazidas aqui no canal, mas não sem antes trazer aqui uma informação importante, vocês vão me ouvir falar mais sobre isso. Muita gente me perguntando por e-mail, muita gente perguntando aqui no canal, muita gente perguntando no direct do Instagram, quando é que teremos novas turmas do Holding Familiar do Zero, né? Será a nossa quinta turma, a primeira do ano em abril, ok, gente? Abril de 2023, abriremos a nossa quinta turma, primeira turma de 2023, então não perca essa oportunidade, né? Se você está aí aguardando por essa abertura de turma, clica aqui abaixo na descrição do vídeo, a gente deixou o link da nossa lista VIP. Gente, por que que eu devo me inscrever nessa lista VIP? Gente, é uma lista de e-mail. Você receberá em primeira mão o link de inscrição, você terá acesso em primeira mão aos bônus, aos descontos que a gente sempre faz aqui nas aberturas de turma, tá? Então, clica na nossa lista VIP, coloca lá o seu nome, fica aguardando. Em abril, tá? De 2023, nós teremos a abertura da nossa quinta turma. Nós não teremos esse ano aberturas de turmas tão recorrentes como a gente teve no ano passado, tá, gente? Então, não perca a oportunidade, porque, de repente, você pode pensar assim, ah, não, mas logo depois vai ter outra turma. Não teremos essa frequência. Tanto que a última turma que nós abrimos foi em novembro, tá? A gente está organizando aí os finalmente dos bônus que foram oferecidos ainda, e a gente não vai ter uma abertura de turmas tão frequentes, ok? Então, se você aí estava aguardando a abertura dessa turma, não perca essa oportunidade, já faz a sua inscrição logo na turma de abril e entra na nossa lista de espera para você ter acesso aí a todas as informações, aos bônus, a tudo que a gente está preparando para 2023, ok? Mas vamos lá, gente, vamos à dúvida aqui do nosso colega, né? Ele colocou uma dúvida. Gente, eu acabei de acabar uma consulta, tá? Estava fazendo uma consulta. E essa dúvida, né, ela foi trazida também por esse cliente, né? Eu estou aqui com o celular, ó, na mão, estou aqui, né, respondendo aqui, ó, aqui é o YouTube Studio, né? Eu vejo os comentários de vocês aqui, mas foi uma dúvida que foi trazida também pelo cliente, né? E eu achei interessante. Essa dúvida realmente ela é recorrente. Então, vou gravar um vídeo sobre isso, ok? Vou ler aqui a pergunta e a gente vai contextualizar, tá? Vamos lá. Imaginemos que o ativo foi transferido para a holding e lançado na conta ativo imobilizado, ou seja, não está destinado à venda, mas a aluguel. Se no futuro, em um dado momento, os administradores da holding acharem uma excelente oportunidade de negócio para vender esse imóvel, como proceder? Não posso vender? Qual a alternativa contábil? Então, vamos por partes, né, gente? Vamos com calma. Vou fazer como eu sempre faço, né, gente? Eu vou reler e vou aqui desfragmentar a resposta aqui da nossa pergunta, tá? Ó, imaginemos que o ativo foi transferido para a holding e lançado na conta ativo imobilizado, ou seja, não está destinado à venda, mas a aluguel.
Bom, gente, aqui ele estava se referindo a um imóvel, né, que foi integralizado na holding e que não estava destinado a uma venda imediata, mas a locação. E aí eu queria aqui fazer um primeiro adendo. Bom, gente, se o imóvel estava destinado à locação, ele, em regra, por determinação de normas contábeis, ele tem que ser classificado no ativo imobilizado. Então, tá tudo ok. Mas o ponto-chave aqui é o seguinte: se o imóvel já estava destinado à locação, vejam bem, ele já estava destinado à locação, é porque essa holding tem uma atividade de natureza imobiliária, ok? Então, ele estava lá no imobilizado, estava alugando, estava destinado para locação, ela tinha receita, ela tinha atividade imobiliária, compra, venda e locação de bens próprios, ok? E aí ele traz aqui: se no futuro, em um dado momento, os administradores da holding acharem uma excelente oportunidade de venda desse imóvel, como proceder? Não se pode vender? Qual a alternativa contábil? Vamos lá, gente. Qualquer empresa, ela tem ativo imobilizado, tá? E aí aqui não dá para eu trazer aqui a explicação completa sobre isso, porque isso é um módulo inteiro do curso, que é o módulo 9. Não tem como eu sintetizar um módulo inteiro com 5 aulas aqui num vídeo do YouTube, né? É impossível, né? Mas eu preciso trazer uma resposta mais objetiva para vocês. Qualquer empresa, ela tem um ativo imobilizado. Via de regra, gente, de forma muito simplista, por favor, os contadores aí, né, entendam que eu estou aqui resumindo, é o resumo do resumo. Os bens que compõem o ativo imobilizado da empresa, via de regra, são aqueles bens que são utilizados para o desempenho da atividade empresária da própria empresa, tá? Então, se a empresa tem um veículo, por exemplo, é uma concessionária. Concessionária tem como objeto compra e venda de veículos, né? Sejam eles novos, sejam eles usados, enfim. Ela tem como objeto social ali o desempenho da atividade de compra e venda de veículos. Mas pode ser que ela tenha um carro, por exemplo, que fica ali destinado para as atividades da própria concessionária, tá? Ali para desempenhar as atividades administrativas, né, o transporte de funcionários ali da própria concessionária. Esse bem ele não está no estoque de veículos da concessionária. Esse carro tem que estar no ativo imobilizado, porque ele é utilizado ali para o desempenho das atividades daquela concessionária. E a mesma coisa acontece com imóveis, ok? Então, você tem, de repente, você tem uma determinada empresa, por exemplo, uma clínica médica, que ela tem um imóvel e aquele imóvel, aquela casa, enfim, ela foi reformada para funcionar ali a clínica médica, tá? Aquele imóvel tem que estar classificado no ativo imobilizado, ok? E essa clínica médica, por exemplo, esse médico, ele de repente mudou a atividade dele ou mudou para um outro prédio, enfim, ele agora mudou o local da atividade dele e ele quer vender aquela sede, antiga sede daquela clínica médica. Ele pode vender? Que foi uma das perguntas que o colega colocou aqui. E aí, tá no imobilizado, eu não posso vender? Pode. Qualquer empresa pode vender bens do seu ativo imobilizado. Entretanto, a tributação ela é diferenciada, especialmente quando a gente está tratando de bens imóveis, ok? Então, no exemplo que eu dei da clínica médica, eu gosto muito de exemplo de clínica médica porque a gente visualiza muito facilmente, né? Então, no exemplo que eu dei da clínica médica, gente, essa clínica médica, se essa clínica médica, enquanto atividade ali operacional, ela for vender esse bem que consta classificado no seu ativo imobilizado, que é o imóvel onde funcionava essa clínica médica, tá? Tô falando do imóvel agora. Ela for vender saindo do seu ativo imobilizado, ela vai tributar a receita advinda dessa venda como ganho de capital. Ela vai tributar ali na diferença entre o valor contábil e o valor de venda, ela vai ser acrescido a receita daquela clínica como sendo uma receita não operacional e, portanto, não sujeita ali às presunções de receita a depender do regime em que ela esteja, né? Seja no lucro presumido, no simples, enfim, ou no lucro real, e aí ela vai ter uma tributação cheia, como a gente diz. Em cima dessa diferença, ela vai tributar como se ganho de capital fosse, e ela vai tributar a 15% de IR, mais 10% de IR adicional, mais 9% de contribuição social sobre o lucro, não vai incidir PIS e COFINS, ok? Porque não é uma receita operacional, e ali ela vai
tem uma tributação ali em média de 34% sobre a diferença, o que é muito alto, né? Mas é assim que se procede quando você tem a venda de um imóvel do ativo imobilizado. E aí vem aqui a pergunta do colega mais detidamente. Ele coloca assim: imaginemos que o ativo imóvel, né, foi transferido à holding e lançado na conta ativo imobilizado porque estava destinado para aluguel. E por que isso? Os bens destinados à locação por normas contábeis têm que ser classificados no ativo imobilizado. Mas, posteriormente, surgiu a oportunidade de uma venda desse imóvel, ok? E aí, não pode vender? Bom, pode, porque a PJ pode dispor livremente de seus bens, ok? Então, vender, ela pode vender. A questão é, qual será a tributação? E aí vem o grande X da questão, que é a análise da COSIT 7, que a gente tem aqui, inclusive, vídeo no canal, que diz assim, olha, é possível a reclassificação de imóveis do ativo imobilizado para o ativo circulante, no caso do ativo imobilizado, no caso aqui, como ele colocou, para o ativo circulante, o ativo estoque, né? Para efeito de mudança da tributação, porque os imóveis vendidos como imóveis de estoque tem sua receita, que é advinda dessa venda tributada como receita operacional, e está sujeita lá às presunções de base de cálculo de 8% em cima do valor total para IR e 12% para a contribuição social sobre o lucro, que dá aquela tributação final ali em torno de 5,93, o que é muito vantajoso, via de regra, se você compara com 34% sobre a diferença, especialmente se esse bem teve uma valorização muito significativa nos últimos anos, né? Então, a resposta para essa pergunta está na análise dos requisitos da COSIT 7. A gente tem um vídeo aqui falando da COSIT 7, da COSIT 251, um vídeo bem detalhado aqui no canal, tá? Falando sobre essa comparação, mas a saída aqui contábil seria a reclassificação desse ativo. Mas um ponto de atenção: a reclassificação de ativos do ativo imobilizado para o ativo circulante, ela não é a livre escolha do contribuinte. Ela não é a livre escolha daquele que está vendendo ali os seus ativos, porque senão era muito bom, era só ele tirar do imobilizado para o circulante e vender com uma tributação mais benéfica. A COSIT 7, ela traz os requisitos em que a Receita Federal, analisando esses requisitos, a Receita Federal entende que é possível reclassificar. Via de regra, os requisitos são: essa empresa tem que ter atividade imobiliária real, então não é simplesmente ir lá na junta, mudar o aditivo, colocar uma atividade imobiliária sem ela nunca ter vendido nem alugado nada. No caso aqui do exemplo do colega, né, da dúvida do colega que fez esse questionamento, ele coloca aqui, ó, foi lançado no ativo imobilizado, ou seja, não estava destinado à venda, mas à locação. Ou seja, se você prevê que o imóvel já estava destinado à locação, é porque você consegue visualizar que essa empresa já tinha de base o exercício de uma atividade imobiliária consubstanciada aí na atividade de compra, venda, locação de imóveis próprios. Então, o primeiro requisito ela já atendeu, tá? O segundo requisito é que a atividade ela seja real, né? Como eu disse, ela já consta lá no aditivo e ela tem uma atividade real, não é uma atividade fake news que só consta no papel, a contabilidade demonstra isso, tá? E aí, gente, um adendo importantíssimo. Eu trabalho muito isso nas nossas aulas, nos nossos encontros quinzenais Tira Dúvidas, porque nós temos contadores, por sinal, excelentes contadores que contribuem demais ali para o nosso trabalho. A simbiose é muito rica nessas nossas aulas, né? E a gente sempre comenta a importância de uma empresa estar com sua contabilidade em dia, muito ajustada, muito alinhada, porque na hora de você comprovar uma atividade como sendo operacional e, portanto, buscando uma tributação mais vantajosa para uma operação, é a sua contabilidade, é a contabilidade da holding que vai dizer, vai confirmar a história que o contribuinte está contando. Se a contabilidade conta a mesma história que o contribuinte, é o melhor cenário, porque a gente tem aí a prova contábil de que aquilo que o contribuinte está falando, de fato, acontece no dia a dia da empresa, tá? E o outro ponto, gente, é que este imóvel, ele não tenha sido em nenhum momento a sede desta empresa.
Porque se esse imóvel foi trazido para a empresa para que ela o utilizasse no desenvolvimento daquela atividade raiz dela, esse bem ele está como se fosse assim, com a marca de ativo imobilizado, ele foi utilizado pela empresa para o desempenho de suas atividades, e aí ele não poderia ser reclassificado livremente ao estoque. Ele tem que ser tributado como se imobilizado fosse, e ainda que ele seja reclassificado, a tributação que será considerada é a de ativo imobilizado. Então, é a Receita dizendo de outra forma, olha, mesmo que você reclassifique, eu vou tributá-lo como se imobilizado fosse, e eu vou tributar a 34% em cima da valorização, ao invés de 5,93% do valor total de venda. Ok? Então, a resposta para essa pergunta está lá na análise dos requisitos da COSIT 7, que como eu falo lá no outro vídeo, gente, eu faço uma análise bem mais detalhada, né? Eu recomendo para o colega aqui que dê uma olhada nesse outro vídeo, porque lá tem um detalhamento melhor dessas duas soluções de consulta, né, da Receita Federal, mas a COSIT 251, ela diz que não é possível a livre reclassificação de imóveis do imobilizado para o circulante, tá? E a COSIT 7, em que pese tenha surgido, inclusive, matéria, gente, na época que essa solução de consulta foi publicada, saiu matéria no Valor, né? E eu fiz um vídeo aqui dizendo que não concordava, com todo respeito a quem tinha feito a matéria, mas não concordava com o que a pessoa colocava ali, porque ela dizia que tinha havido uma mudança de entendimento por parte da Receita Federal. E isto não aconteceu. Não houve uma mudança de entendimento. A reclassificação de ativos, ela continua, via de regra, vedada pela Receita Federal. A COSIT 7, ela trouxe situações de exceção, situações de possibilidade dessa reclassificação desses ativos do imobilizado para o circulante. E via de regra, como eu disse, é essa. A empresa tem que ter nascido com natureza imobiliária, desenvolvimento de atividade imobiliária, ela tem que ter uma natureza imobiliária de raiz, essa atividade imobiliária tem que ser real e esse imóvel nunca pode ter funcionado ter sido utilizado como sede da empresa, tá? E aí vem uma outra questão que eu queria chamar a atenção aqui, fazendo um apanhado, né? Um vídeo mais longo aqui para o nosso retorno, estava com saudade de vocês, é a questão de muitas vezes se colocar a sede da holding na casa do cliente ou num determinado imóvel lá, que é do próprio cliente, que já não tenha uma natureza ali tipicamente comercial, né? Além de você ter a possibilidade de uma modificação de alíquota do IPTU, tá? Porque alguns municípios, eles têm uma alíquota cumprindo ali com a função social da propriedade, né? E analisando também o princípio da capacidade contributiva. Alguns municípios têm uma tendência de aumentar as alíquotas, de ter alíquotas mais altas de IPTU para imóveis comerciais do que para imóveis residenciais, tá? Então, na hora que você coloca a sede de uma empresa lá, automaticamente a municipalidade já entende que ali tem uma atividade empresária e ele já muda a alíquota do IPTU, né, para uma atividade comercial, tá? O imóvel como sendo considerado de atividade comercial, como você pode ter também essa marca no imóvel, impossibilitando sua posterior reclassificação. E é por isso que muitas vezes eu sugiro a utilização de coworkings, né? A utilização de espaços coletivos de trabalho, porque aí nenhum dos imóveis ficam com esse carimbo de ativo imobilizado. O carimbo nem tanto, eu acho que uma tatuagem, né? Que algo fica pela Receita, está dizendo, olha, é definitiva essa classificação como imobilizado. Nesses casos, não poderia reclassificar. Ok? Mas a solução é essa, e logicamente, gente, cuidado com as reclassificações abusivas, porque se a Receita olhar mais detidamente, ela vai tender aí a autuar e aí tributar pelo ganho de capital. Ok, meus amigos? Então, espero que esse vídeo tenha sido enriquecedor para vocês. Estou adorando esse retorno. Sejam todos bem-vindos. Vamos agitar aqui o canal. Muita gente mandando mensagem para mim. Estou com saudade dos vídeos, estou com saudade dos vídeos. Cadê seus vídeos? Cadê você? Eis-me aqui. Vamos lá, gente. Deixe seu like, deixe seu comentário, deixe seu recado, deixe sua dúvida.
se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e se inscreva na nossa lista VIP para você ter acesso aí à abertura das nossas inscrições aí para a nossa 5ª turma do curso Holding Familiar do Zero, a primeira de 2023, já agora em abril. Ok, meus amigos? Fortíssimo abraço, obrigada pelo tempo de vocês e até o nosso próximo vídeo.